tarde, gente, tudo bem? Então, se depois que você ver esse vídeo, você gostar, se inscreve no canal e comenta e ativa o sininho, tá bom? Então tá, obrigada. Então, gente, eu vou falar hoje sobre a dor de perder um filho. Eu sei o que é a dor de perder um filho. É uma dor que não passa. Tem dia que você pensa que tá tudo bem, você não tá mais que aquilo não tá doendo mais, mas ainda dói. Pouco mais dói, porque é assim, com o tempo, a dor da perda, com o tempo ela vai diminuindo, mas não acaba. Eu tive uma filha no final de 97, dia 31 de dezembro de 97. E ela nasceu com 2,9 kg, 51 centímetros. Até por enquanto estava tudo bem. Tava indo tudo bem, né? E aí eu levava ela no médico uma vez por mês, o médico examinava, dizia que estava tudo bem. Qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava. Eu não saía do médico com dúvida, eu perguntava tudo. Até se ela tinha a língua presa, eu perguntava. O médico perguntava, mas por que isso? Tudo eu perguntava. E o médico que atendia ela falava que estava tudo bem, ela estava muito bem, desenvolvendo bem, estava ótimo. E aí, um dia, do nada, um dia, ela começou a vomitar, mas foi pouquinho o vômito. E teve umas 2 ou 3 vezes diarreia. Aí eu levei ela no médico, andei no hospital. Eu lembro que eu fui no hospital, não tinha pediatra, fui no segundo e no terceiro pegaram. E eu lembro que quando eu entrei na sala do médico, o médico tinha discutido com outro paciente e ele estava com um revólver perto dele. E eu assustada, ele falou para mim, o médico me disse, calma, calma, que não é com você não. É que teve um pai aí que me desacatou e aí eu tenho que ficar prevenido. Aí eu falei, ah, não, tudo bem. Aí falei para ele o que a minha filha tinha. Ele examinou ela e colocou ela para colocou medicamento nela. E eu fiquei ali no corredor com ela nos braços, e ela com medicamento, e eu sem saber o que ela tinha. Não falava para mim o que ela tinha. Ela era uma menina boazinha, quase só chorava quando estava com fome, só, e chorava o tempo todo. Mesmo ela com esse medicamento, ela ficava chorando o tempo todo. E passavam quando via um médico ou uma enfermeira olhar ela, eu perguntava assustada, sozinha, porque hospital público, você não pode, na época, você não podia ter ali ninguém com você. É você só e a pessoa doente. Aí eu perguntava para a médica assim, o que ela tem? A médica olhava para mim, não dizia nada. E aí foi indo, o tempo foi passando, eu fiquei com ela lá num hospital que chama Crédito Andrade. É muito doído quando você não tem dinheiro para você pagar uma consulta. Porque infelizmente você é o que você tem, né? Porque se eu tivesse em um médico particular, ele ia examinar ela e ia me dizer o que é que ela tinha. Ou o que ele achava, né? De repente ele não ia saber logo, mas ele ia me dar ia ter uma noção do que ela podia ter. Aí colocou soro nela, fiquei lá. Eu fiquei 8 dias nesse hospital. E chorava, e nada, e o tempo passava, e vinha, colocava medicamento, nada. E a menininha, e ela estava depois de uns dias lá internada, ela já não chorava mais, ela ficava quietinha. Do jeito que colocava, ela ficava. Só com o olhinho fechado, nem abriu o olho mais. E eu lá, sozinha, desesperada, pensando. Eu não tinha noção que ela estava ficando, que ela estava mal. Não, tipo assim, eu sabia que ela estava doente, mas não que tivesse estado grave, entendeu? Ninguém me falou isso. Eu perguntava, eu chorava, eu pedia, ninguém falava nada.
Eu não sei, olha, eu não sei se, não sei por que que eles não me explicavam. Teve uma vez que eu estava no quarto, é, no quarto, numa salinha que fazia medicamento. Aí tinha uma criança de 4, 5 anos, eu não lembro, um tamanho assim mais ou menos de uns 4, 5 anos. Ele bateu assim na cabeça é, da neném e soltou a medicação. Meu Deus do céu, e eu fiquei em desespero, peguei, pedi uma mulher lá que estava tomando medicamento para segurar a menina, para eu ir atrás de uma pessoa para vir pegar a veia dela de novo. E todas as vezes que esse medicamento saía, era a maior dificuldade para pegar a veia dela, porque já não tinha onde pegar mais. E eu não entendia nada disso. Eu fui babar vídeo, eu fui babar muito tempo, mas uma coisa é você ser babá, outra coisa é ter o filho. Porque quando você é babá, ficou doente, é a mãe que cuida, a mãe que vai atrás, leva no médico, leva no médico. Muitas das vezes você vai de companhia, mas quando é com você, nossa, é muito mais difícil. Aí eu fui atrás e tinha três enfermeiras assim, conversando tipo, numa salinha, não lembro como é que chama aquilo. Aí eu falei com ela, minha filha, a veia saiu. E ela falou assim, aguarde. Quando a outra tia vier do almoço, ela vai lá e pega. Eu, moço, mas ela não pode ficar sem medicamento. Aguarde, com maior pouco caso. E aí ela falou assim para mim, eu não entendi. Ela falou para mim assim, isso aí deve ser consciência pesada. Só que eu não sabia que o estado dela era grave, aí o que que eu fiz? Eu nem fui lá na sala pegar a menininha de novo. Fui no final do corredor desse hospital e tinha uma enfermeira lá. Chegou lá, eu pedi para ela, eu contei para ela o que estava acontecendo. Aí ela estava colocando medicamento em uma outra pessoa. Ela pediu para eu aguardar um minutinho, ela já largou tudo lá, terminou e foi lá pegar a veia da minha filha. E eu sozinha ali. Sozinha porque não podia entrar mais. Minha irmã, ninguém podia ir para ficar lá. Só podia ir na hora da visita. Aí tá, eu fiquei com medo nem pensar. Eu não tinha vontade. Eu não tinha um quarto e o hospital não tinha um quarto para internar a neném, para deixar ela internada. Ela estava internada ali, mas nos meus braços. Agora pensa, você sofrendo aquilo tudo, a menina não abriu o olho, e eu sem noção nenhuma. O que eu perguntava não respondia. Então, imagina a dor que é isso. Aí eu peguei, teve uma vez que quando já tinha 8 dias mais ou menos, eu fui e aí foi que eles conseguiram um lugar para colocar ela. Aí colocaram ela lá no berço. E aí não demorou muito, me chamaram. Aí eu fui para perto, eu fiquei olhando ela e ela fazia um sinal como se tivesse não. Ela fazia aquele sinal respirando muito forte, muito forte. Só que na minha cabeça ela estava ficando bem. Não, ela estava morrendo, eu não sabia. Eu não tinha, nossa, eu achando que ela estava ficando bem, ela estava morrendo. E a minha irmã mais velha tinha ido lá visitar. Foi umas 13 e pouquinho da tarde, foi horário de visita. Aí a minha irmã falava assim para mim, vamos lá, sai daqui um pouquinho, vamos tentando me tirar dali, sabe? Porque minha irmã, com a experiência que ela tinha, ela já tinha 5 filhos, então ela sabia que a criança estava morrendo, eu pensei que ela estava ficando bem, olhando para ela, e ela respirava forte, forte, e aí parou, foi quando ela faleceu. E e dentro de mim eu só fiquei mais revoltada porque eu sabia que ninguém cuidou. Porque o médico ele botou o medicamento nela, mas não falou o que, que ela tinha, o que, que podia ser feito, nada. Simplesmente eu fiquei no corredor esses 8 dias, no corredor. Ali eu via que chegava acidentado, coisa bem grave, passava e eu ali sentada.
Então, eu pus na minha cabeça, eu não quero mais ter filho, porque você ter um filho para quando chegar a ficar doente, você não ter, você não ter condição de pagar uma consulta para levar, você tem que passar tudo aquilo. Praticamente, ela morreu, eu não fiquei sabendo de que ela morreu. Quando as pessoas me perguntam de que ela morreu mesmo, eu não sei. Porque no óbito, eu nem papel eu peguei. Quando disseram que ela morreu, aí já me chamaram para uma sala para acertar velório e tudo. Ali eles aproveitam que você está mal, já fala valor, tudo. Você não tem para onde correr. E aí eu falei assim, não, não quero mais ter filho, eu, se eu tivesse se eu tivesse condições de ter colocado ela em uma clínica, para que alguém fizesse um exame e falasse o que que ela tem, não, mas ficou um sentimento dentro de mim assim, não cuidaram, não cuidaram, porque uma criança que ela ficou no corredor, quando no último dia eles colocaram numa sala, aí você vai falar, ah, mas não tinha vaga, não, não tinha vontade de cuidar. O que faltou ali foi vontade de cuidar, vontade de olhar as pessoas como ser humano. Eu passei por isso, eu posso falar. Eu fui tratada, a gente é tratada ali como se fosse mais um. E aí eu tenho uma amiga que ela diz assim, ah, mas é normal quando você é médico ou enfermeiro, quando você está ali no hospital o tempo todo, você não tem sentimento. Eu falei com ela, como não? Você lida com vidas. Como você não tem sentimento? Não precisa todo mundo que morrer, você vai chorar. Não. Você tem que olhar como vida, como ser humano. Com pessoa. É pessoas, é gente, sabe? E não foi dado nada disso. Então, eu falei, eu não quero mais ter filho. Eu não quero mais porque eu sei como que é doído você saber que se alguém tivesse cuidado, não tinha acontecido, não tinha, ou tinha acontecido, mas pelo menos você ia pensar assim, o médico fez o que ele pôde fazer. Ele, ele tentou, tinha que acontecer, mas não, não foi desse jeito. Fui tratada como mais uma. Mas tá bom, mas hoje a dor é menor. A dor, na época assim, eu achei que eu ia ficar louca. Tamanha é a dor. Mas com o tempo, Deus é tão bom que essa dor ela vai diminuindo e fica a saudade. Fica aquela, ah, se tivesse hoje aqui, como que ia ser, como que ser, né? Como que ia ser? Mas não foi, eu nem digo que Deus não quis, que para mim quem não quis foi o médico cuidar. Deus, eu não sei se a época dela ia ser só com 5 meses, se estava marcado para ela morrer com 5 meses, não sei. Eu só sei que não houve cuidado. Não houve um respeito, sabe, pela vida. Não há um respeito pela vida, até hoje é assim. Hoje está pior ainda, que isso aconteceu há 21 anos atrás, mas não mudou muita coisa. Só, só piora cada dia que passa, tá bom? Mas tá bom então. Esse é mais um desabafo das coisas que já aconteceu. Quando a gente põe para fora assim, parece que alivia mais, tá bom?